as novas oportunidades de negócios no segmento educacional. Esse é o tema central dessa nossa conversa, onde vamos procurar abordar um pouco os cenários que são notados nos dias de hoje para as organizações educacionais. Não só as organizações que mantêm ensino regular, como as escolas de educação básica, as universidades, centros universitários e faculdades, mas também no cenário das universidades corporativas, cursos livres e outros espaços onde são promovidos programas educacionais. Até um certo tempo era comum todas as instituições que mantêm cursos regulares viverem exclusivamente da prestação de serviço educacional. Essa fase foi uma fase que predominou durante anos e as instituições que não tinham o volume de exigência tributária, comercial que se tem no dia de hoje, era possível desenvolver um trabalho voltado no foco central exclusivamente ao aluno regularmente matriculado nas suas classes. Entretanto, esse processo vem mudando principalmente em função de dois fatores, os fatores externos e os fatores internos. Os fatores externos são as oportunidades da educação continuada. Nós temos que verificar que você não termina mais uma formação de um determinado jovem, um determinado adulto, quando você entrega o certificado de conclusão de curso. Não existe mais a figura do arquivo morto do aluno, do ex-aluno. O aluno é sempre aluno, ele precisa estar sempre em interação com a instituição, e a instituição tem esse dever de continuar capacitando para o resto da vida, porque ele saiu da sua instituição, frequentou 3, 4, 5 anos, a quantidade de duração do curso. Entretanto, você tem que acompanhar a vida desse aluno que concluiu o curso para verificar outras oportunidades que ele pode trazer para a instituição. Então, esse fator é um fator que é fundamentalmente de mudança no cenário. Nós tínhamos muita possibilidade de ver, e víamos isso com frequência, às vezes encontros de ex-alunos e tal, e isso entrava muito no processo romântico. Mas hoje o que nós temos que verificar é qual é o potencial desse que estudou conosco, passou aqueles anos, qual foi o nível de satisfação dele durante o período que esteve conosco e o que ele poderá trazer para resultados positivos da sua instituição, quer em programas regulares ou quer em programas alternativos. O que nós sentimos é que a instituição, como acontece em alguns outros países, inclusive países com certa similaridade com o Brasil, é que ninguém mais vive só do aluno regular. O modelo mais ou menos tradicional é que você tenha 60% da sua receita em função dos alunos regulares e 40% relativo a outros serviços. E quais são esses outros serviços? Variam de acordo com a sua região, de acordo com a sua possibilidade, a sua potencialidade, porque se você consegue fazer formação, capacitação de pessoas dentro de um processo educativo regular, você também consegue fazer esse mesmo serviço para pessoas, inclusive, que não estão matriculadas em um processo de sequência, de período, de anos, de semestres. Você pode perfeitamente ter receitas e essas receitas decorrerem de um programa de educação continuada, de programas de requalificação profissional, porque tudo aquilo que muitas vezes você ensinou, você transmitiu para o aluno, já tornaram-se obsoletos. E você precisa atualizá-los, e pode atualizar de uma forma gentil, concedendo gratuidade, ou pode atualizá-los tendo uma prestação de serviço, cursos complementares de atualização. Agora, não é só esse lado de você ter o aluno regular que passou anos com você, ou semestre com você, e ele vai trazer novos negócios. Você tem que partir para outros campos. Você tem que analisar, fazer um diagnóstico das potencialidades. Primeiro, o que você tem capacidade de fazer, o que você tem possibilidade na sua instituição de desenvolver. Porque você tem mercados, são mercados emergentes, mercados nacionais e internacionais. Hoje, com o avanço das tecnologias,
é perfeitamente possível você desenvolver uma capacitação para pessoas de outros países, desde que você tenha uma adequação da sua instituição para isso. Por exemplo, você não pode pensar em atuar em outros mercados externos, inclusive do Brasil, se você não tiver uma página eletrônica, se não tiver informações com o idioma do outro país. Então você tem que modernizar seu sistema de comunicação, você tem que capacitar pessoas de atendimento para poder responder, atender e demandar a pessoas que venham procurar a sua instituição. E mais do que isso, você não pode ficar esperando que as pessoas venham, você tem que partir em campo. Existem muitos programas, inclusive governamentais, federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, que têm grandes oportunidades para as instituições. Agora, você tem que estar preparado para ir atrás desses mercados. Qual é a cultura que você tem na instituição de verificar os editais de oportunidades que surgem por outras áreas? Nós temos, por exemplo, na área de cultura, foi recentemente editado um decreto com um grande leque de oportunidades. Você tem programas, inclusive no atual governo, alguns programas sociais, que são programas de capacitação de pessoas em condições de vulnerabilidade e outros caminhos. Você pode perfeitamente ter programas voltados a empresas. E o surgimento das universidades corporativas, que vem crescendo em escala razoável. Por que surgiram as universidades corporativas? Porque as instituições regulares deixaram vácuo, deixaram sem atualizar esses profissionais, e as universidades corporativas, que são, na realidade, centros de treinamento, centros de capacitação de profissionais, vêm desenvolvendo trabalhos, algumas delas, inclusive, ministrando cursos de pós-graduação lato sensu, devidamente credenciado pelo Ministério da Educação, o que é perfeitamente legítimo e legal pela legislação atual. Agora, você pode trabalhar também muito em termos de verificar junto às prefeituras municipais. As prefeituras têm hoje muito recurso. Os recursos têm aumentado, inclusive na área de educação e fora da área de educação, e que a instituição de educação pode partir para esses processos. Agora, para você fazer isso, você tem que ter gente capaz de contactar, você tem que procurar essas pessoas, oferecer o que você tem para fazer, e mais do que isso, sentir quais são as necessidades do outro para você verificar se tem condição de atender. Então é muito comum nós esperarmos às vezes que as pessoas procurem a instituição, mas hoje tem que inverter. Você tem que sair em campo, você tem que ter gente para isso, e não adianta, não dá certo você ter pessoas que também façam isso. Se você tiver a necessidade de ter uma pessoa ou duas pessoas para ficar dedicada a esse aspecto de captar novos negócios, vai dar resultados. Se você pegar um colaborador seu que também cuida disso ou cuida daquilo, nas horas que ele tem possibilidade de poder cuidar, não dá certo, porque normalmente as exigências crescentes por parte do Ministério da Educação, Secretaria da Educação, são grandes. E essa adaptação faz com que a prioridade seja aquilo que você está sendo imposto pelo Ministério da Educação ou pela Secretaria da Educação. Você tem prazo para fazer isso. O que você vai fazer? Vai prospectar ou vai cumprir o prazo? Você vai cumprir o prazo e deixa a prospecção para o segundo momento. Agora, é importante que as universidades, faculdades, centros universitários e até escolas de educação básica, que tem ensino médio especialmente, que procurem os meios empresariais, associações comerciais, associações industriais e outras associações estão sempre de portas abertas para você participar. Às vezes vale a pena um investimento, se filiar uma associação dessa, para você poder estar comparecendo e naquela troca de experiência, na oportunidade que você tem de falar, de expor, você vai vender o seu serviço. Você vai ter a oportunidade de mostrar o que você tem de serviço. Tudo isso funciona paralelo ao processo regular de educação, que isso vai ter que ser tocado, vai ter que ser colocado, que isso é o que mantém realmente a maior parte da receita. Mas você tem a possibilidade de buscar, e você tem a obrigação de buscar esses novos negócios, inclusive como forma de
retorno financeiro para a sua mantenedora. O campo nacional é um campo grande, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Nada impede que você possa perfeitamente ministrar uma determinada capacitação em regiões a muitos quilômetros de distância, pela educação à distância, através da internet, ou até mesmo por deslocamentos para alguns encontros, alguns cursos que você possa fazer fora. Se o negócio for viável, você tem que fazer. Você não pode ficar dizendo, não, nossa área geográfica são de 100 quilômetros no entorno da instituição. Isso é muito bom. Algumas universidades funcionam muito bem como centros de desenvolvimento regional. Universidades regionais, isso é comum, alguns estados têm isso com muita frequência. Tudo, na realidade, naquela região, nesse modelo institucional, funcionam muito em função de o que está surgindo naquele município, naquela área, e nada normalmente acaba sendo feito sem que consulte um escritório regional, um escritório da universidade, da faculdade, da escola, de uma maneira geral, para poder colaborar nessa prospecção, na elaboração de um edital, cumprimento de um edital. A proposta, normalmente, para um edital é bastante minuciosa. Você tem que observar bem o que está sendo solicitado. E mais do que isso, você muitas das vezes tem que propor à prefeitura, por exemplo, ao governo do estado, que o edital venha em condições que você tenha condição de atender. Isso é muito comum. Você trabalhar nessa cooperação, você sente quais são as necessidades hoje, por exemplo, da educação, de programas educacionais voltados para populações marginalizadas, para populações que eram consideradas marginalizadas, hoje nem tanto. Você tem realmente as oportunidades que surgem de acordo com o momento. Às vezes você tem que focar em coisas que você nem pensava, mas se é um bom negócio, você tem que trabalhar para isso. Então, ou seja, nós não fazemos, não existe essa palavra, nós não fazemos. Nós fazemos, a princípio, tudo no campo da educação, mas temos que fazer bem feito, porque senão desgasta a instituição. Quando você pensa, por exemplo, em programas de internacionalização, você tem que ter um plano de desenvolvimento institucional internacional, PDII. Nós estamos acostumados, quem é de ensino superior, o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é aquilo que o MEC exige, que você prepara para constar 5 anos, etc. Mas você pode ter, algumas instituições já têm esse programa, Plano de Desenvolvimento Institucional Internacional, onde você tem a possibilidade de buscar realmente perspectivas em outros países. Países da mesmo idioma seu, tudo bem, isso facilita. Se você tiver países de idiomas semelhantes, você tem realmente que as adaptar, porque nós pensamos às vezes que nós fazemos nos entender no espanhol, quando na realidade o que é de língua hispânica não nos entende bem. Então você precisa ter, muitas das vezes, pessoas que falem bem o idioma ou outro idioma. E você tem que às vezes pensar nas grandes oportunidades que surgem em países que você nunca pensou. Nós temos hoje países que são países com crescimento populacional muito grande que estão avançando no mundo. E temos, às vezes, que atender determinados grupos, inclusive tendo a sua escola bilíngue, a sua escola atendendo também e ensinando no outro idioma, não só no inglês, que é mais comum. Mas você pode ter, se você tiver uma boa demanda de chineses, por exemplo, você pode ter turmas que tenha o professor que ensine português e também ensine no idioma, no mandarim. Então você tem que trabalhar realmente sempre dentro dessa perspectiva do que o outro precisa e não aquilo que você quer fazer. Se surgir, por exemplo, uma oportunidade de você fazer uma capacitação, fazer um apoio para outro país na área que você não tinha a menor ideia de agir, estudem, analisem, vejam se negocialmente vale a pena. E para a mantenedora será muito bom se o dinheiro vier em euro, se vier em dólar, ou se vier em real. Então você tem que pensar sempre em ser um centro de geração de negócios. O que nós queremos frisar é por que surgiram tantos cursos livres. Hoje você tem muitas cidades que têm mais cursos livres do que escolas regulares.
porque o meu sistema de idiomas na minha escola não foi tão bom quanto o curso livre oferece. Por que surgiram as universidades corporativas? Que nós não ocupamos esse espaço, nós de escolas regulares. E tudo isso precisa ter um processo integrado, você analisar o que você tem realmente capacidade. Façam um estudo, analisem, vejam, por exemplo, os ex-formados por vocês, não vamos chamar ex-alunos, mas que foram formados por vocês, como é que eles estão hoje? Mapeia, onde é que está a empresa, onde é que está o aluno tal, o ex-aluno tal, qual empresa que ele está, qual é o negócio que ele está tocando hoje. Ele provavelmente poderá trazer negócio para você. Às vezes você tem que pensar em termos de remuneração, na reciprocidade, você tem que ganhar, mas o importante é que todos ganhem. E você tem que pensar sempre dentro dessa tônica. O negócio educacional não é dentro do seu muro, não é dentro da sua área de atuação, mesmo por educação à distância. E você tem que pensar, por exemplo, em alguns mercados, são mercados crescentes, como por exemplo da autoajuda. A autoajuda tem crescido muito a demanda. E essa autoajuda, ela, às vezes, a pessoa não quer ser identificada. Para um aluno regular, você tem que ter nome, CPF, tudo isso. Mas um aluno livre, um curso livre, você pode até não ter nem a identificação do aluno. Ele pagou a você, você disponibilizou o conteúdo. Você é um provedor de conhecimento. Ele não vai ter certificado, naturalmente, mas você vai ter a oportunidade de prestar serviço. E o que interessa é o resultado financeiro que você vai ter e, além disso, o resultado social. Se a pessoa não quer se identificar, você tem, às vezes, algumas áreas que são áreas complexas, e as famílias não querem expor a realidade das suas famílias, mas elas precisam ter orientação de como fazer. Isso você tem capacidade, você tem na sua instituição, você tem gente capaz de poder dar informação, mesmo sem saber quem é o que está recebendo a informação. Você ter esse aluno, esse participante, não seria um aluno regular, ele não vai entrar em lista de chamada, não vai entrar em nada disso, controle de frequência. Você tem isso livre, você pode ser um provedor de conhecimento, sem ter a preocupação de ter as aulas, são as terças e quintas, de horário de tantas, não. Ele estuda quando ele quiser. Os microcursos têm sido bastante exitosos. E você tem isso como fontes boas de receita para todas as instituições espalhadas pelo mundo. E o Brasil não tem muito essa cultura nesse sentido ainda, porque faltou tempo. Na realidade, nós não estamos culpando ninguém. Nós estamos culpando o sistema que te exige tanto detalhe. Você, a cada dia, você recebe uma orientação. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí você acaba não tendo a oportunidade de ver o que saiu lá no Ministério tal, ou no Diário Oficial, na seção 3, o edital de oportunidades para um programa de inovação. Por exemplo, a inovação, ela está em todas as áreas. Você precisa ter um processo de inovação. Isso é objeto, inclusive, de muitas oportunidades que surgem em todos os segmentos. Então, nesse primeiro momento dessa nossa conversa, é exatamente nesse aspecto. Pensem como mecanismo de geração de negócio. Não limitem a ter o meu portfólio é esse, não. O portfólio é aberto. Você tem coisas que você oferece regularmente e você tem outras oportunidades de acordo com a demanda que existe. A necessidade surge de repente, você não espera aquilo e aquilo vem. Mas você tem que estar antenado, você tem que ter aspectos externos, participar muito de congressos, eventos. Você se conhece muito por essa realidade. Alguns estudiosos mostram que se você ficar mais do que metade do tempo na sua instituição, você é altamente prejudicial a ela mesma. Então, se você é dirigente máximo, ou está no grupo maior em termos assim de decisão, você não pode ficar dentro da sua instituição por mais de metade do tempo da jornada de trabalho sua. Então, não vai ficar 8 horas dentro da instituição, fique 4 horas, de 4 horas fique fora. Visite os outros, participem, veja a concorrência, é fundamental você conhecer a concorrência,
você precisa saber o que tem de oportunidades surgindo, quais são as perspectivas do crescimento, os arranjos de desenvolvimento regional são fundamentalmente importantes. As outras confederações ligadas à indústria, comércio, área pastoril, etc., te apontam muitas oportunidades, que são oportunidades crescentes. Então, o que nós queremos, ao fechar esse nosso bloco, é dizer realmente esse recado para vocês. Partam em campo, garimpem, levantem oportunidades, não esperem que a oportunidade venha, vá atrás da oportunidade, criem a oportunidade, estudem o mercado, vejam as potencialidades, os planos de governo, os planos das empresas, sintam as perspectivas de avanço de tecnologia, o que pode ser trabalhado à distância ou presencialmente, mas partam sempre para novos negócios. Os negócios atuais foram bons, estão sendo ainda razoavelmente bons, mas não serão só o mecanismo de sobrevivência das instituições. Então, são essas considerações que nós gostaríamos de fazer nesse nosso bloco sobre geração de negócios.